Bom dia! Começando nossa live de terça-feira, 9 horas. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo da aceitação. Você é o meu convidado de honra, né? Você é a minha convidada de honra para essa manhã. Vai chegando, vai chamando alguém querido, precioso, viu? Eu vou deixar essa musiquinha de fundo para você ouvir. Ela já tá na nossa playlist Restauração Interior. E ela vai ser a canção desse nosso encontro de hoje, tá bom? Diz de Gabriela Rocha. Ó, na verdade é uma versão, né? Escuta aí enquanto você vai chegando. Chegando, vai chamando. E as vitórias te darei também. Declarei, ó. Escuta. Bom dia de novo! Você gostou de começar a nossa live assim? Essa vai ser a nossa canção do selo da aceitação, né? A gente criou uma playlist no Spotify, o link dela tá disponível no Telegram, né? E eu vou repetir ela de novo hoje nos stories para você que não tem ainda o Telegram. E a gente tem acrescentado algumas canções, inclusive essa diz, né? Eu havia me preparando para essa live antes, já entendido que a gente usaria essa música, e duas pessoas que caminham aqui com a gente, duas seguidoras,
me encaminharam a mesma canção, falando: Flávia, coloca na nossa playlist, tem tudo a ver. Então já tá na nossa playlist, tá? E depois você baixa, para que você viva os seus momentos de restauração interior sendo ministrado por essas canções, tá bom? No final a gente vai orar mais uma vez, mas eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez nessas lives de restauração. Alguém mandou para você, né, essa live, esse convite, encaminhou, perturbou, falou: vem, vai ser bom, vai acontecer algo especial na sua vida, é importante para você, e você chegou, né? E você está aqui. Então eu queria muito te convidar a colocar todas as expectativas em Deus, naquilo que Ele vai falar ao seu coração, né? Ele que vai falar, Ele que vai fazer. Sempre é assim, mas hoje em especial vai ser muito assim, né? Assim, eu confesso que eu tentei preparar muitas coisas, né? E senti nitidamente assim: olha, eu vou fazer, eu vou ser o principal mestre, que vou ministrar os corações, que vou chegar nos corações. Então eu confio nele, né? Eu confio no que ele diz e eu vou obedecer aquilo que ele gerou para essa manhã. Não quero perder um minuto dessa manhã, eu quero aproveitá-la todinha para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa fluir, para que a gente possa orar juntos sobre o tema da aceitação. Rapidamente eu quero te explicar o que nós estamos vivendo nesse ano de 2023, né? Depois eu quero que você vá aqui nos vídeos. Nós temos 3 lives que fizemos anteriormente. Essa é a 4ª live da série Restauração Interior. Nós falamos sobre o tema do ano da restauração, que é restauração, né? Qual a expectativa que a gente tem que ter, quem é que vai fazer com a gente o caminho da restauração, que é o próprio Espírito de Deus, que conhece sobre nós, que sabe tudo sobre a nossa história, tudo que a gente sabe, o que a gente não sabe, né? Ele ouviu tudo, ele esteve em todos os lugares e ele sabe tudo, ele vai fazer esse caminho, ele tem sede de fazer, porque quando somos restaurados, somos liberados, né? Somos liberados para viver a vontade, o propósito, para existirmos de verdade, não só pela beirada, né? Não só existir uma existência porca, uma existência minguada, uma existência medíocre, mas uma existência viva, real, que contribui aonde está, que se movimenta, né? Que impacta onde chega, que é um canal de bênção para dentro da sua casa, mas também para fora, que é um jardim, né, fechado, regado pelo Espírito de Deus. Vamos colocar essa canção também. Anota aí, gente, a gente vai colocar essa canção também. Tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? E eu quero retomar aqui com vocês, porque é muito, muito importante você entender que você não precisa viver essa vida mais ou menos, sabe? Que você pode ser um jardim, que você pode ser uma pessoa com o interior limpo, livre. Porque, gente, isso impacta em tudo, impacta na nossa capacidade de amar, na nossa capacidade de receber amor. São tantos elementos, né? Aqui é óbvio que numa live a gente não consegue traduzir, falar tudo, todas as conexões, todas as ligações. Eu tenho procurado ser muito simples no que eu estou compartilhando aqui, porque eu não consigo entrar aqui mais profundo e nem é o propósito. Mas eu quero que você entenda que viver restauração vai impactar tudo na sua vida, né? Vimos na 2ª live sobre o selo da validação. Falamos sobre essa confirmação daquilo que você já era antes de existir, né? Falamos aqui em Romanos 8, 28, 29, 30, 29 e 30 especificamente, que você foi conhecida, predestinada. Você tem um lugar no mundo, e esse lugar ele antecede a sua existência física. E que isso precisa ser uma realidade, né? Falamos sobre as entranhas da nossa história, que muitas vezes a gente não tem nem noção, mas a gente sempre se sente sem lugar, a gente sempre se sente sem validade, né? Falamos sobre proteção, gente. A live, tudo tem sido muito especial. E eu não tenho constrangimento de falar, porque não tem a ver comigo, né? Eu só estou sendo uma voz aqui, como você pode ser uma voz, um amplificador daquilo que você tem recebido onde você está.
Mas a live de semana passada a gente entrou num tema muito importante, com raízes muito profundas, que fala sobre a noção de proteção, de segurança, né? A sensação que a gente tem de que a gente está seguro para viver, seguro para construir, seguro para realizar. E o quanto a presença dos nossos cuidadores, a presença, porque é o papel dos cuidadores, é uma responsabilidade deles essa. Flávia, mas eles são imperfeitos? São, e nós temos que lidar com isso sim, resolver isso sim, fazer o luto disso sim, mas isso não tira a verdade de que precisávamos ter sido protegidos, que precisamos proteger os nossos filhos, né? Isso é uma coisa muito, a presença é muito séria, né? Vou compartilhar uma coisa pessoal aqui. Hoje meu filho está indo fazer prova de direção, né? E o pai foi com ele, né? O pai não podia, eu estava aqui na live, eu não tinha como, eu achei que era mais cedo que o pai poderia ir, mas a prova era mais tarde, então ficou aquela situação, o pai deu um jeito e foi com ele. Por quê? Ele não podia ter ido sozinho, né? Ou o tio que ofereceu de ir poderia acompanhar, mas a presença, ela é protetora. O pai não ia dirigir, o pai não vai acompanhar, mas o pai ia estar lá, presente. Então a proteção fala de presença. E que o Espírito Santo ministre ao seu coração, sabe? Se você tem questões com ansiedade, se você tem questões com insegurança, com medo, se você se sente uma pessoa travada porque você tem medo do novo, volte lá na live de proteção. Você não pode passar por aqui, né, sem depois voltar, porque vai ficar incompleto. E não que a live vai fazer tudo na sua vida, mas esse entendimento vai vir para você. E eu sei, gente, porque é assim que funciona. Ele vai plantar uma semente, ela vai ficar germinando no seu coração. Você vai ouvir um monte de coisa aqui, né? Eu tenho pessoas que têm ouvido várias vezes e testemunhado, gente que está escrevendo livro, me manda foto, 5 páginas, sabe? Porque vai ficar em você e vai ficar fazendo dar fruto. Vai ficar ali fazendo o caminho, porque a palavra é como uma semente, amém? Então, hoje nós vamos falar do 3º selo. Semana que vem a gente vai falar do 4º selo, que é o da realização. Mas hoje nós vamos falar do selo da aceitação. E eu vou retomar, porque talvez você está aqui e você não ouviu a primeira live sobre o selo da proteção, da validação, e eu expliquei muito lá no selo da validação sobre o papel do selo. Flávio, o selo fala de quê? O selo fala de registrar, o selo fala de acesso, sabe? De autorização. Então, todas as vezes que você tem um selo, você tem a autorização para aquilo, você tem o registro daquilo, a confirmação de que aquilo é uma realidade. Gente, se agora você pode, enviar essa live para 5 pessoas. Que Deus use você. Flávia, por quê? Porque você quer que tenha um monte de... Não, eu não preciso disso. Se a gente tivesse aqui por uma pessoa, já valeu a pena. Mas é porque eu creio que essa estratégia da multiplicação que a tecnologia nos dá hoje, ela é muito de Deus. Deus está nela. Então, nós podemos ser multiplicadores de bênção. Então, chama alguém. Vai que tem alguém que precisa dessa palavra hoje. E que vai chegar nela hoje, depois ela vai testemunhar para você que hoje Deus mudou a sorte dela. Então nessa manhã eu quero falar sobre o selo da validação. Flávio, o que é o selo? É a autorização. É aquilo que autoriza, que afirma, né? A gente dá o exemplo, por exemplo, daqueles carimbos que a gente ganha de visto para você entrar num país, para você permanecer num país. É um selo que está ali. Né? E aqui, todas as vezes que a gente trouxer a palavra selo, a gente está afirmando aquilo que o selo carrega. É a afirmação da aceitação sobre a nossa vida, tá? A gente vai falar sobre isso, sabe? E que na nossa história, gente, esses selos, eles precisam ser constantemente renovados. Eles precisam ser constantemente reafirmados. Eles precisam... Não é uma vez que eu recebi, né, e eu... Acabou, não, acabou de fato, né, no design original, mas humanamente, para a nossa estrutura terrena, a gente precisa renovar, né? Por exemplo, o visto, você vai lá, você faz o visto, agora o último que eu fiz eram 10 anos,
Não sei se continua 10 anos. Daqui a 10 anos você tem que renovar aquele visto, renovar aquela autorização. E a mesma coisa, né? Você precisa renovar esse selo sobre a sua vida. Flávia, hoje em especial, sobre o que vamos falar? Vamos falar sobre a aceitação. Vamos falar sobre sermos aceitos, sobre a facilidade de ser amado, acolhido, recebido, sobre a receptividade que a gente percebe nas relações, a concordância, sabe? Sobre você se sentir parte, sobre você se sentir, sobretudo, amado. A aceitação tem a ver com amor, né? E o contrário de aceitação é não aceitação, que é o desamor. Então não tem como, quando a gente fala em aceitação, a gente está falando em ser amado. E eu quero te pedir nessa manhã que você não tente, mais uma vez eu te peço isso, entender o que eu estou falando para você com conhecimento. Eu sei que o seu cérebro vai fazer mapeamento, ele vai pensar, mas tem as 5 linguagens do amor, tudo bem, isso mesmo. Anota aí se você puder. Mas o que eu não quero nessa manhã é que você fique tentando ser racional, enquadrar o que eu estou falando na teoria A, B, né? Em Freud, a psicanálise diz, ok, tudo isso é relativo, mas nessa manhã o que eu quero é que você viva a experiência, você participe dessa live como uma vivência, viva essa experiência, viva o que você vai receber aqui, deixa a palavra entrar em você como um dínamo, né? A Bíblia diz que dínamos é o poder de Deus. Então que ela entre como um dínamo na sua vida, que ela entre como poder. E a aceitação fala disso, sabe? Dessa estruturação dentro de nós que é muito emocional, né? Que é muito no campo das nossas sensações, que é muito no campo das nossas percepções, do nosso aparato almático, né? Quando a gente fala em proteção, só para você fazer um paralelo aqui, não que essas coisas, gente, elas se a gente consegue separar, tá tudo junto. Aqui nós estamos falando separadamente para que você compreenda, ok? Alguns aqui a gente vai perceber que o maior impacto da vida deles foi na proteção. E outros vão perceber que o maior impacto das suas vidas foi na aceitação. Então, isso aqui é para você entender, mas na prática isso acontece junto. Isso a gente vai sendo construído e esses selos vão sendo aplicados ou não, né? Em nós, eles vão sendo confirmados ou destruídos em nós. Mas quando a gente fala de aceitação, a gente está falando dessa alma, né? Eu coloquei uma frase aqui, o selo da aceitação, ele começa a se manifestar, eu já estou no mundo e já tenho consciência do mundo, eu já tenho consciência de que sou, eu já percebo as pessoas e os papéis das pessoas, e é como eu me sinto aqui, nessas relações, nesses ambientes, tá? É assim que ele vai sendo construído. Ele vai sendo construído na nossa jornada de vida. O que é muito importante na construção desse selo, para ele ser plantado, para ele ser... Tô fazendo um movimento e a gatinha, o que você está fazendo aí? É na troca emocional, né? Flávia, onde que eu vou receber aceitação? Onde eu vou perceber aceitação? Na troca emocional, nas nossas relações, né? A troca emocional é o poderoso viés da aceitação. São nos relacionamentos que eu vou construir aceitação ou rejeição, que é o oposto, né? Amor ou desamor. Então é a maneira como eu sou vista, como eu sou recebida, como eu sou tratada nas relações sociais, da família, da escola. É muito importante isso, e sabe, eu percebo na minha jornada como terapeuta, há 21 anos, né, caminhando com pessoas nesse tempo todo, que há uma tendência repetitiva, né? Então, se você já ouviu isso, provavelmente eu já falei isso aqui pra você, se você foi rejeitado no ventre, aí você é rejeitado na infância, aí chega na escola, você é rejeitado, é como se você fosse marcado por esse selo de rejeição. E vai confirmando pra você uma mentira, que você não tem lugar, que você não é amado, que isso não é uma verdade sobre você.
Entende isso? Então nessa manhã eu quero te dar um entendimento, porque eu sei que à medida que eu vou falar, vai vir luz para você. Algumas coisas elas vão ficar mais claras para você. O selo da aceitação, ele é visto como você se sente nas relações, nos lugares, nos encontros, né? Você se sente estimada, amada, né? Aceita. Como é que você está nas relações, nos lugares, nos encontros? Como é que é você nesses papéis? Tem a ver com o prazer e desprazer da vida, tem a ver com alegria e tristeza, tem a ver com conforto e desconforto emocional. É muito forte, enquanto proteção é muito estrutural, né? A aceitação é muito emocional. É muito emocional. Tem a ver com outra coisa também, porque a aceitação, entenda, a gente falou sobre validação, essa coisa que vem antes, né? Depois sobre proteção, que te assegura, que te dá segurança, e depois a aceitação. Quando a gente fala de aceitação, a gente está falando de organização interna. Muitas pessoas, elas são violentamente desestruturadas por falta do selo de aceitação. Por conta dessas relações confusas, inseguras, incertas. Flávia, me dá um exemplo aqui. Existem muitas coisas que vão construir. Eu vou marcar minha estaca num lugar já. Mas uma delas é aquele movimento, né, das pessoas que uma hora amam, outra hora não amam. Uma hora te incluem, outra hora te excluem. Esses ambientes incertos e inseguros, criando desordens internas. Muitos de nós aqui somos dilacerados emocionalmente, estruturalmente, não porque esse era o design original, não porque esse era o plano original, porque faltou um forro de segurança, um forro de amor, um forro de aceitação. Eu uso uma expressão na escola de guardiões, a gente fala, né, sobre a importância do amor. Tem uma aula só sobre o amor, minhas alunas aqui de guardiões vão falar sobre isso. E eu uso essa frase, que o amor é o forro da vida. Flávia, o que é o forro? É aquilo sobre o que você vai assentar tudo mais que virá. E quando a gente fala de aceitação, a gente está falando de amor como forro. Desse forro, né, Flávia, o que é um forro? Aquilo que eu ponho no fundo, aquilo que eu ponho por baixo, que eu estico para plantar tudo ali, para construir tudo ali, para depois edificar tudo sobre aquele lugar. Então, quando falamos do selo de aceitação, estamos falando de um forro da vida feito de amor. Você nasceu, existe para ser forrado em amor, porque você foi aceito. Flávia, eu sei que muitos aqui vão começar a dizer para mim que eu não sinto, e eu entendo tudo isso. Eu entendo mesmo. Em breve nós vamos começar a falar um pouco mais sobre o campo desse sentir. Mas eu quero que você entenda que independente do que você sente ou não sente, eu estou afirmando aqui para você nessa manhã que a validação que você recebeu, a sua existência, a proteção garantida através de Jesus, que te trouxe até o dia de hoje, e todas as palavras que foram ditas sobre você, elas afirmam que você foi forrado em amor. É lindo isso, não é? Só eu que acho lindo? Eu acho lindo isso. Né? No forro para a nossa existência foi o amor. Se você olhar nas escrituras, você vai ver de cabo a rabo, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que a gente não perecesse, mas para que continuássemos a nossa jornada, para que tivéssemos vida eterna. Então, o amor é o forro da aceitação. O amor é o forro da vida. O amor é aquele que vai dar para você essa paz nas relações, essa certeza nos relacionamentos, essa certeza nos encontros, nos lugares, que tira toda a dúvida. E o amor, gente, 1 Coríntios 13, a gente leu sobre ele há 2, 3 dias atrás, na live de 7h30 da manhã. Ele é a base, ele tudo espera, tudo suporta, ele é incondicional. Então não existem condições, esse selo ele está disponível para você. Flávia, mas as minhas trocas emocionais humanas não trouxeram, mas eu quero nessa manhã trazer luz
sobre a principal troca da sua vida. Por isso que você precisa estar na presença dele. Porque ela não só assegura você, ela não só te dá certeza de que vai ter provisão, mas ela te enche de amor. E eu quero dizer algo para você nessa manhã. Flávia, se presença fala de proteção, se proteção fala de presença, quando eu falo de aceitação, do que é que eu estou falando? Você está aí comigo? Diz aí, você está aí? O dínamo está chegando para você? O dínamo está chegando para você? Você está recebendo porções? Eu tenho pedido a Deus para quebrar, né? Toda resistência para que você receba mesmo livremente aí na sua casa, onde você está nessa hora, né? Às vezes você está indo a caminho do trabalho, você está recebendo essa palavra, que você possa ser liberado mesmo, para que você chegue até você o que precisa chegar, tá? Então, quando eu penso em aceitação, quando eu penso no selo da aceitação, do que eu estou falando, Flávio? O que importa? O que conta? Né? O que é? Tem muitas coisas que são importantes, mas me diz um dos elementos mais importantes são as palavras. Se proteção fala de presença, aceitação fala de palavras. Quais foram as palavras que foram faladas a seu respeito? Quais foram as palavras que foram ditas, escutadas ou não por você? Lidas ou não por você? Quais foram os textos escritos a seu respeito? Então, quando a gente fala do selo da aceitação, desse registro, dessa autorização, nós estamos falando do poder das palavras, da qualidade das palavras que envolveram a sua vida aqui, até aqui. Sabe, qual foi a qualidade das palavras que você ouviu? Enquanto eu falo, eu posso imaginar elas vindo, as palavrinhas. Quais foram essas palavras que foram faladas sobre você, que você escutou sobre você? Na infância, meu Deus, na escola, em casa. Bonita, inteligente, capaz. Burra, lerda. Né? Não presta pra nada. Qual a qualidade das palavras? Aqui a gente se lembra de Filipenses 4:8, por isso que a Bíblia é muito clara, né? Quando fala, e eu falei sobre isso, acho que num post de domingo, 2 semanas atrás, do poder da palavra, o poder daquilo que você empenha, que seja puro, verdadeiro, boa fama. Gente, aqui tem um poder, uma coisa muito séria, fica aqui comigo nisso, que o Espírito Santo ele te lembre as palavras. Não, eu não estou nem preocupado que você saiba a palavra que você ouviu, que foi de má qualidade, mas que ele te lembre as palavras que ele diz sobre você. Restauração interior tem a ver com você ser recordada do plano original. Quais foram as palavras ditas a seu respeito? Quais foram as palavras? Deus falou muito no meu coração hoje, sabe? Porque eu não vou ficar mexendo no fedor, não. Hoje a gente vai falar de vida, né? O fedor já está aí, ele já cheira, né? Já tem os seus elementos, né? Que se manifesta nos nossos sentidos, na forma como a gente percebe, como a gente julga, entende? A questão da aceitação ela é muito interessante porque ela vai impactar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de julgar, o que vem na nossa memória. O tipo de juízo que a gente faz, como a gente percebe, você chega num ambiente, como é que você percebe as pessoas? Tem muito a ver com esse selo em você. Como é que tá isso? Qual foi a qualidade das palavras que você recebeu? E aqui eu quero me lembrar de Tiago 3,10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E eu quero gastar um tempinho aqui. Por quê? Porque só tem 2 opções, não tem 3 opções. Mãe, pai, filha, esposa, marido, amiga, né? Liderado, líder, patrão, chefe, empregado, empregador. Eu quero lembrar para você, só tem bênção e maldição. E Tiago vai me lembrar que nós nascemos para o quê? Abençoar, para sermos abençoadas. Flávia, então, se é a palavra que constrói a aceitação, qual é a qualidade das palavras que eu preciso liberar da minha boca? Palavras de bênçãos, palavras que vão construir.
que à medida que as tuas palavras forem saindo, você vai percebendo qual é a construção, que tijolo está sendo edificado ou que tijolo está sendo destruído, onde você está mirando a palavra. Flávia, mas você está dizendo para mim que eu não vou falar para o meu filho que ele fez uma coisa errada? Vai, mas você vai falar do jeito certo. Né? Você já vê o pessoal que fala muito sobre educação de filhos, eu falo um pouco sobre isso em Guardiões da Infância, né? Você não vai falar da pessoa, você vai falar do comportamento. Filho, você é tão precioso, mas essa atitude sua não combina com quem você é. Entende? Então, quais são as palavras que você vai liberar, que você vai plantar, que você vai construir? Porque isso tem a ver com aquilo que você recebeu. Então aqui eu quero bater martelo, fincar a estaca nesse lugar. Flávia, se eu não abençoo, eu amaldiçoo, quem que eu estou representando? Você está representando a oposição. Porque não tem jeito, a Bíblia fala sobre isso. Existe um tribunal. De um lado existe um advogado, que é Jesus, que pagou o preço pelas nossas dívidas e que fica dia e noite lembrando ao Pai, ao justo juiz, que nós fomos preservados, que as nossas iniquidades foram perdoadas, porque Ele fez isso por nós. E quando Jesus faz isso, Ele abençoa e Ele fala assim, Deus, imagina isso, eu faço isso para me lembrar de quem eles são. Eles são aceitos, eles têm qualidade. Jesus está desse lado, à destra de Deus. E do outro lado, quem está? O acusador, apontando os seus atos e dizendo que você representa os seus atos. Mas nessa manhã eu quero te falar, não é fazer para ser, você não é o que você faz, mas ao contrário, você é para fazer. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Você é, e o seu ser, ele vai produzir um fazer. Por isso, nessa manhã, a vontade de Deus, o desejo de Deus é restaurar o selo da aceitação sobre você, de quem você é. Deus está ouvindo Jesus dizer que nós somos. Através dele, nós somos. E Satanás e os opositores estão nos acusando a partir daquilo que nós fazemos. Querendo fazer com que a gente acredite que nós somos o que nós fazemos. Flávio, está muito difícil. Não está não, vai. Não fica tentando entender, já te falei. Não fica tentando enquadrar. Deixa, se precisar, você volta nessa live 10 vezes. Até você compreender o que você precisa compreender. Mas nessa manhã, deixa isso entrar em você. Por quê? Porque as palavras que precisam fluir são as mesmas que fluem da destra de Deus. Elas precisam ser palavras de qualidade, palavras que vão abençoar, que vão autorizar, que vão afirmar quem somos, quem os nossos filhos são, quem as pessoas que vivem com a gente são. São palavras de bênção que afirmam a qualidade das pessoas, que afirmam a originalidade do plano que existe sobre elas. E isso é um alerta aqui para você que é pai e mãe, quando você vai orar pelo seu filho, né? Você ora como? Oh Deus, perdoa aquele infeliz, aquele pecador. Não. Senhor, eu sei que meu filho é, porque o Senhor o fez antes da fundação do mundo. Ele é amado, ele é desejado, ele é abençoado, ele é justo, ele é santo. E o pecado tem assolado a vida dele. Senhor, perdoa o que ele está fazendo e corrige os caminhos dele. Entra com providência. Convence ele do pecado, da justiça e do juízo. É assim que você vai se posicionar. Entende, gente, isso? Faz sentido para você? Tá entrando aí em você? Então, eu quero fincar essa estaca da bênção, porque a aceitação tem a ver com abençoar. A aceitação tem a ver com liberar palavras de vida, sabe? Ouvir palavras de vida. E eu já quero te falar aqui sobre isso. Estabeleça você um filtro a partir de hoje. Talvez todas as palavras que você ouviu, você acreditou como verdade. Mas não são. Não são. Sabe quais são as verdades sobre você? Aquilo que te constrói, que põe tijolos de edificação em você, que abençoam você. O que é diferente disso, você vai colocar debaixo do sangue de Jesus.
Flávia, mas está vindo para me corrigir. Você vai se lembrar que você não é o que você faz. Você não é. Claro que o ser vai produzir você. E se o que você está fazendo é errado, é porque isso precisa ser corrigido na sua vida, sim. Mas isso não determina a originalidade de quem você é. E que você precisa e pode mudar essa realidade. Por quê? Porque muitos de nós acreditamos nisso. Que você é o ciúme, que você é a inveja, que você é a baixa estima que você sente. Você acredita nisso, que você é o não fazer. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Não dou conta, nada que eu faço dá certo. Isso é pra semana que vem. Mas hoje o que eu quero me lembrar com você é de que você nasceu para abençoar e para ser abençoado. As palavras que estão em torno de você são palavras de vida. Flávia, o que constrói e confirma o selo da aceitação sobre mim? O que foi dito sobre você? Como foi dito sobre você? Quem disse e quando disse? 4 coisas aqui, né? O que foi dito? Como foi dito? Quem disse e quando dito? Como é que foi isso na sua história? Hoje o Senhor quer restaurar o selo da aceitação sobre você. Ele quer dizer palavras de vida. E na hora que ele vai dizer, o ambiente é esse forro de amor, né? E quem diz é ele mesmo. E quando ele diz, todos os dias da sua vida, ele tá, quando você acorda de manhã, ele está afirmando quem você é. Ele está declarando essas verdades sobre você. Palavras, 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 palavras. Cada palavra é um tijolo construtor da nossa identidade. Por quê, Flávia? Porque a gente vai escutando as palavras. E aí a gente vai pensando sobre as palavras. E a gente vai sentindo a luz da qualidade dessas palavras. E a gente passa muitas vezes a acreditar nelas. E à medida que a gente acredita, gente, a ciência já mostra isso, os nossos pensamentos, eles são estruturas proteicas, eles têm um lugar físico em nós, nas conexões, eles são estruturas proteicas. E sabe o que acontece? A doutora Caroline Leaf, ela diz que um cérebro saudável, ele é um cérebro brilhante, de conexões, muitas e muitas conexões que brilham à luz da eletroquímica do cérebro. E um cérebro depressivo, um cérebro negativo, você sabe como é que ele é? Quando você vê a foto dele, porque hoje em dia você vê foto, ele tem buracos escuros no meio daquele movimento de vida, que é conexão, que é pensamento, que é inteligência, que é criatividade, que é estratégia. Existem buracos negros. Então a gente escuta, pensa, sente, acredita. E com isso a gente se estrutura a partir do que a gente escutou. A gente passa a ser aquilo que a gente acredita. A gente vai se tornando, deformando o projeto original. E hoje a oração do meu coração é para que Deus ele comece essa restauração aí, na qualidade das palavras que você ouve, que você acolhe. Flávia, mas não tem jeito, eu ouvi a vida inteira. Ouviu? É hora de você limpar. É hora de você fazer uma repaginação. Por quê? Para que você seja de fato quem você nasceu para ser. Isso é originalmente uma restauração. É pegar o desenho original e você restaurar. Foi danificado, escureceu, recebeu pedaços cortados, levou uma pancada. E aí você vai pegar e você vai devolver o desenho original. Então, a palavra é esse lugar, é essa estaca que eu quero firmar com você nessa manhã. Flávio, o que eu preciso lembrar dessa live? Que as palavras constroem a aceitação, ou não. Que as palavras têm o poder de gerar aceitação, ou não. E que eu preciso cuidar das palavras que ouço, que acolho, que acredito. E também das palavras que falo, que empenham. Flávia, como então, né? Aí eu quero ler aqui com vocês alguns versículos, já caminhando para o momento que a gente vai orar. Como então, Flávia, que eu restauro esse selo, né? Como é que eu restauro esse selo? Acreditando nas palavras que ele diz. Por isso que a gente começou com essa canção. O que ele diz sobre você? Né? Quem ele diz? Eu quero me lembrar aqui de Isaías 43:4.
visto que você é preciosa e honrada aos meus olhos, e porque eu te amo, eu darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Flávia, eu tenho dúvida do amor. É o próprio Deus falando aqui. Visto que você, Isaías 43, 4, é precioso, preciosa aos meus olhos, também honrado à minha vista, e porque eu te amo. É Ele que está gritando isso para você. Eu te amo. O que eu farei? Eu farei tudo por ti. Isaías 43, 4. Eu farei tudo por você. Outro texto que eu quero deixar para vocês, 1 Pedro 2,9. Porque você, filha, filho, é geração que eu elegi. Você é sacerdócio real. A gente viu isso na live de 7h30, né? Que o povo, na hora que foi contar, teve um povo que não estava com genealogia. Mas através do sangue de Jesus, nós fomos reparados, né? Nós nos tornamos sacerdócio, nós ganhamos de novo acesso ao lugar de príncipes e princesas. Isso é que é ser sacerdócio real, é representar o reino dele. Você é o quê? Você é uma nação santa. Te chamam de pecador, né? Toda hora te falam que você não fez, que você errou. Mas eu quero te dizer que eu te fiz nação santa. Eu te santifiquei. O meu sangue derramado sobre você torna você aperfeiçoada, uma nova criatura. A aceitação fala disso, gente. O que eu acredito sobre mim, a qualidade de quem eu sou, como eu me sinto nesse sentido. Você também, ó, isso tudo é em 1 Pedro 2,9. Você também é povo exclusivo de Deus. Você é exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar, selo da realização semana que vem, as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo exclusivo de Deus. Só aqui tem 4 afirmações sobre você que precisam ser as afirmações que vão filtrar aquilo que você fala e ouve. Acolhe. O que fala sobre você? Que você foi eleito, você tem lugar. Que você é realeza. Gente, coisa mais chique do que você ser uma princesa, um príncipe, né? Você ocupar um lugar de autoridade. Você ser santificado porque Ele diz que você é santo. Você ser exclusividade. Gente, seja curado nessa manhã. Flávia, eu sei que já está aí pensando, porque é o seu cérebro, é o papel dele. Mas como, Flávia? São 47 anos eu falando, né? Que eu ouvi tantas coisas, eu acreditei em tantas coisas diferentes do que 1 Pedro 2,9 fala. Eu acreditei que eu era um lixo mesmo. Eu acreditei que eu não tinha lugar. Esse negócio de dar lugar, de chegar num lugar, ser amada, né, ser escutada, ser valorizada, eu acreditei que tudo isso não era pra mim. Eu tô hoje aqui em caco, em pedaço. E mais, eu te digo, você é fruto dessa desestrutura. Desses tijolos desestruturados emocionalmente. Você é um reflexo hoje dessas palavras que você acreditou. Mas eu quero te dizer, o restaurador está disponível, não aqui na live. Ele está disponível todos os dias. Para quê? Para restaurar em você o projeto original. Para restaurar em você o que Ele diz sobre você. Amém? Ele está disponível. Ele quer fazer essa obra com você. Ele quer caminhar com você em cada cantinho da sua existência. Para quê? Para devolver o que Ele fez. Vou marcar aqui, Lele, obrigada. Para devolver o que Ele fez, para colocar em você o seu lugar de amadinha do Abba, de amadinho do papai. Sabe, aqueles filhinhos queridinhos, você é essa filhinha queridinha. Amém? Você é preciosa aos olhos dele, amada aos olhos dele. Tudo bem, gente, com vocês? Isso, você merece sim, Marina, ser amada.
E isso é tão importante, porque quando a gente resolve isso no relacionamento com Deus, isso vai se repetir nos outros relacionamentos. Lembra que eu dei o exemplo da rejeição? Né? Você é rejeitado no útero, na infância, chega na escola, você vai para aquele lugar de rejeição, aí começa um relacionamento, tá de novo você naquele lugar. E o contrário também é verdade. Quando você é reparada na sua história original, quando você aceita as palavras que o próprio Deus diz a seu respeito, automaticamente é de dentro para fora, né? Hoje a gente falou muito sobre isso, 7h30, e agora tá falando de novo. Automaticamente o ambiente vai começar a fazer esse caminho com você. As pessoas começam a aceitar, elas começam a dizer, elas começam a caminhar junto com você nessa declaração de vida, né? Nessas canções. Existem canções que estão sendo cantadas pelo próprio Deus. Os céus cantam canções de vida ao seu respeito, palavras de louvor, de pureza, verdade sobre você, de boa fama. Há uma boa fama no céu a seu respeito. Flávio, mas você está falando isso para poder ficar feliz? Não, eu estou falando isso porque é verdade. Por que é mais fácil a gente acreditar nas mentiras, gente? Porque a gente viveu nesse ambiente. Você viveu embolado, ouvindo o que todo mundo falava, embolado na família, embolado na igreja, embolado, e foi embolando. E Deus hoje Ele está aqui dizendo para você, filha, eu quero te desembolar. Eu tenho uma canção cantada sobre você antes da fundação do mundo, onde eu vou declarando os adjetivos que você tem. Eu não tinha planejado isso, mas eu vou fazer isso. Vou me lembrar aqui de algo que eu fiz no livro Guardiões para os nossos filhos e que eu ensino pais a fazerem sobre os seus filhos, que eu chamo de uma declaração profética. Nós vamos terminar com isso, sabe por quê? Porque vai ser seu dever de casa. Veio agora isso aqui, não estava na minha lista de planejamento. O que eu ensino os pais a fazerem? A fazerem declarações proféticas sobre os seus filhos. Minhas alunas de Guardiões, digam aí. Não é verdade? A gente ensina isso, a gente aprende isso. Flávio, o que são declarações proféticas? São verdades bíblicas, algumas reveladas milagrosamente, outras reveladas na impressão do coração do pai e da mãe, outras que estão expostas nas escrituras, outras que os seus olhos veem e você fala, meu Deus, meu filho tem essa característica, meu filho é essa pessoa. E o que eu ensino? Eu ensino você a escrever. No livro Guardiões, eu coloco as declarações que nós escrevemos sobre os nossos filhos, apesar de toda a humanidade que eles têm, apesar de muitas vezes olhar para o comportamento deles e ver que existem muitas coisas distorcidas da originalidade, que é o pecado original manifesto. Mas o que a gente faz? A gente tenta lembrá-los de quem eles são. Declaração são palavras escritas, faladas, anunciadas. Então vou ler aqui uma declaração que é sobre o nosso caçulo, Davi, e vou te contar um pouquinho sobre isso, e eu quero que você leve isso como tarefa de casa. Você vai escrever isso, você vai escrever uma declaração profética sobre você. Se você depois quiser fazer para os seus filhos, deve fazer, tá? Mas agora eu quero te ensinar a fazer uma declaração profética sobre você. Essa vai ser a porta de restauração do selo da aceitação. Página 115 no livro Guardiões da Infância, é o que eu vou ler hoje. Capítulo 4. Diz assim, Davi será como João, o discípulo amado que cura com o seu abraço. Gente, quem será Davi? Davi, o nosso caçula, será como João, o discípulo amado que cura com o seu abraço. Quais são as palavras que estão sendo ditas sobre Davi? Que ele será como João. Que João? O discípulo amado, aquele que cura com o seu abraço, que ama, o que se doa, o que chora com os que choram, o que é sensível à voz de Deus. Filho, você será levado a lugares que ninguém nunca chegou. Você vai ouvir da boca do próprio Deus os seus segredos e os levará ao mundo. Serás usado como um homem que ama e que cura, e da sua boca, Davi, sairão palavras de amor para curar a sua geração. Guardiões da Infância, gente, meu livro, você que
não sabe que a gente tem esse livro. Depois você vai lá na Bíblia para adquirir o seu. Você vai escrever uma declaração profética. Eu quero te falar sobre isso aqui antes de terminar. Eu vou terminar, a gente vai orar, tá? Mas eu quero falar isso aqui para você. Quando Davi veio, a gente teve a seguinte experiência. Ele veio de uma maneira sobrenatural, porque eu tomava remédio. Porque um ano antes Deus havia me dado um sonho que eu teria um terceiro filho. Na verdade que eu teria 4, né? A gente está esperando o 4 ainda, que ainda não apareceu. E um ano depois eu engravidei tomando remédio. Eu tomei remédio porque eu falava, Deus, eu não posso ser responsável por ter 3 filhos, um atrás do outro. O Senhor vai ter que dar conta disso. Então eu tomava remédio, mas mesmo assim eu engravidei do Davi. Quando eu fiquei grávida do Davi, foi um susto pra gente. Por que foi um susto? Porque a gente sabia, mas não estava preparado. Eu tinha um bebê de 1 ano e 10 meses, 1 ano e 1 mês na época, que era o Heitor. Na época eu estava sozinha, numa terra distante, finalizando um curso de mestrado. Foi um desafio para mim. E o entorno da chegada do Davi teve um peso de emoções e de sentimentos muito significativo. E o Senhor começou a ministrar do nome que ele receberia. A história do nome dele foi dada por Deus. Deus colocou na boca do irmão mais velho. Depois Deus confirmou, né, que ele se chamaria Davi, porque ele tinha um ministério. E Deus foi dando palavras sobre Davi. Palavras mesmo no útero, né? Muitas palavras de que ele receberia da mesma porção que o Senhor havia colocado sobre minha vida, de amor e de cura por pessoas. Ele receberia uma porção dobrada. E à medida que Davi foi crescendo, a gente foi vendo quem era Davi. O menino das palavras, o abraço que cura. Ele tem um abraço que cura. Quem conhece ele sabe disso. Ele tem palavras que curam. E o que nós fizemos? Nós fomos catando. Só que assim, ele, embora o nome dele fosse Davi, a personalidade dele bíblica não era de Davi, né? A personalidade dele bíblica veio depois. Deus mostrou que ele era um discípulo amado. Ele era um íntimo de Jesus. Ele era aquele que iria, né, para Ilha de Pátimos receber a revelação do Apocalipse. Ele tinha essa natureza. Então Deus deu pra gente uma palavra. Foi dando, né? Não deu num dia. Foi dando uma palavra e a gente construiu uma declaração que nós afirmamos sobre ele. No nosso dia a dia, a gente sempre fala: o menino das palavras, o discípulo que ama, o que cura com abraço. Aquele que tem coração sensível. A sensibilidade dele não veio para destruição, veio para a vida, veio para restaurar pessoas. Então nessa manhã eu quero dizer isso para você. Existe um canto que é cantado nos céus sobre a sua vida. As palavras que foram declaradas antes de você existir, que Deus quer fazer você ouvir. Eu oro para que você, a partir de hoje, tenha seus ouvidos abertos para ouvir essa canção que o céu tem cantado sobre você, que nunca vai ser de maldição. Flávia, como é que eu sei o que Deus falou? Primeira coisa, nunca vai ser de maldição, é sempre de bênção. Sempre de bênção, apesar de mim, de você. Entende isso? Até os desafios que você traz. Até os lugares que hoje talvez sejam como um diagnóstico, como um dia foram para mim. São lugares que fazem parte, que vão te levar para o teu destino. Porque o que Deus canta é sempre bom, puro, louvável, para um propósito. Amém? Então eu quero terminar orando com você. Mas eu quero que você se lembre disso. Que as palavras que Deus diz a seu respeito, elas são sempre incríveis. Elas são sempre de alegria, de paz, de amor. Quando Ele quer te corrigir, Ele te corrige, mas Ele faz isso em amor. Amém? Ele faz isso para amar. Por amar, para liberar você para o seu destino. E que a minha oração é que essa canção ela seja ouvida pelos teus ouvidos. Que hoje, agora aí onde você está, que você receba uma palavra, uma que seja, amém? Uma que seja. Uma que faz parte dessa letra, desse destino que Deus tem cantado a seu respeito. Amém?
Nós vamos terminar orando, nós vamos colocar de novo aqui essa música da Gabriela Rocha, Linda de Jesus. Agora a gente vai ouvir na voz da Ana Nóbrega, vamos? Você tá aí? Vamos orar? Não sai não, se você pode, fica aí, tá? Se você pode, fica, não sai não. Vamos orar, vamos ouvir e orar. Vocês estão escutando a letra? Estão ouvindo? É isso que a gente vai cantar pro Senhor. Tudo que importa é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Seguro estou, se frágil me sentir, que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim. Obrigada, Senhor. Não quero acabar, não quero sair daqui. Creio sim. Obrigada, Senhor. Te meus fracassos, as vitórias te darei também. Sente aí, escuta, escuta. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse tempo, entregar tudo ao Senhor, tudo teu, para a glória do teu nome. Obrigada por cada pessoa que veio, que virá, que o Senhor possa cumprir o teu destino para esse conteúdo, para essa palavra, e que ela venha como um dínamo do céu sobre os nossos corações. Nos leva nos lugares que precisamos ir e sabemos, como aprendemos semana passada, que Jesus estará conosco em todos eles, mas que as canções que são cantadas nos céus sobre nós, elas sejam restauradas, para restaurar o nosso homem interior,
para restaurar nossos pensamentos, nossa identidade, para restaurar, Senhor, a nossa vida interior. Eu te peço em nome de Jesus. Eu preciso terminar, eu tenho 20 segundos, senão o Instagram vai me derrubar. Compartilhe essa live com alguém, não deixe de compartilhar. Escuta quantas vezes for necessário e semana que vem eu te espero para o selo da realização. Amo sua vida, obrigada pela confiança, pelo amor, por caminhar aqui comigo.